Para fechar esse mês da consciência negra, eu quero responder aos 3 comentários mais presentes nos meus posts nesses últimos dias. O primeiro, será então que Kardec era racista? Aí eu quero começar lembrando que Rousseau, Hegel, Kant, Karl Marx, todos eles incorreram nesse mesmo erro, que foi o de validar teorias da época que hoje a gente percebe que elas são racistas. Mas todos eles eram grandes humanistas, todos eles foram contra a escravidão, contra a exploração dos outros povos. E erraram ao aceitar essa ideia de supremacia europeia e ao mesmo tempo de inferiorização, objetificação dos povos indígenas e africanos. E em razão disso nós vamos abrir mão do lado bom da contribuição de todos eles? O segundo é, onde estavam os espíritos superiores que não alertaram Kardec com relação a isso? E eu já vou juntar logo com o terceiro. E como pode o Emmanuel não ter percebido os horrores da colonização e que a teoria da raça adâmica não fazia o menor sentido? E aí nós vamos ter que rever a nossa compreensão a respeito da mediunidade, que é um fenômeno bem mais complexo do que até então a gente imaginava. Fenômenos mediúnicos têm a ver com a cultura, com o imaginário do grupo onde eles acontecem, com o contexto sócio-histórico. Por isso que as comunicações mediúnicas do tempo de Kardec traduzem exatamente o contexto europeu do século XIX. E as comunicações mediúnicas aqui do Brasil já traduzem a herança kardeciana adaptada à cultura católica e um tanto mística do povo brasileiro. E não há como saber se isso se deve aos espíritos ou aos médiuns. Para isso, a gente teria que realizar testes controlados de laboratório, semelhantes àqueles que foram desenvolvidos pelo Albert de Rochat, pelo Alexandre Aksakov, pelo Charles Richer. E não tem como fazer isso em se tratando da produção de livros como os de Kardec, os de Chico com Emmanuel e Humberto de Campos. Então, como nós vamos lidar com essa realidade? O fato é que existem textos belíssimos, reflexões muito importantes de Kardec, de Chico com Emmanuel, crônicas maravilhosas de Humberto de Campos, mas todos eles vão ter essa limitação. Todos eles repercutem o imaginário espírita que se construiu a partir de Kardec e estão submetidos à visão de mundo da época em que eles foram escritos. E algumas das ideias que eles trazem vêm lá do século XIX e não são hoje mais sustentadas pelo meio científico. A gente tem que estar atento, elaborar novas teorias, novas explicações, colocar notas de rodapé nos livros explicando que são ideias de outro tempo. E qual é o entendimento atual da ciência a respeito de cada assunto? Kardec foi claro, o espiritismo precisa caminhar lado a lado com a ciência. E quem tem que fazer essa caminhada somos nós encarnados. Não há como esperar que isso seja feito pelos espíritos. Isso faz parte das limitações do próprio processo mediúnico. E é bom que a gente seja muito compreensivo com o erro dos que vieram antes de nós, porque no futuro serão outras pessoas que estarão olhando para o passado e vendo os erros que nós estamos cometendo hoje. E eles vão perguntar como é que eles não perceberam que isso não fazia o menor sentido.